Oi, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Hoje eu não vou falar de nenhum artista especial. Hoje eu vou falar de um movimento de arte, o impressionismo. O impressionismo, ele é um movimento do século XIX. Ele, na verdade, ele começa lá em 1860. E ele é muito importante, porque ele é um corte na história da arte. A arte que veio até então se fazia de uma maneira. Então o impressionismo corta e a partir dali começa a arte moderna. Então por isso ele é tão importante, tá? Ele é essa ruptura. Mas por que ele é essa ruptura? Porque se modifica toda a maneira de ver e de fazer a arte. Até o impressionismo, as pessoas faziam a sua própria tinta, então elas pegavam o pigmento, que é um pozinho, botavam num pote, iam amassando e misturando o óleo, até que aquilo ficava uma mistura homogênea e virava a tinta. O impressionismo, ele vai acontecer junto com o lançamento das tintas em bisnaga. E isso vai facilitar também essa modificação. Claro que o que muda é a mentalidade, a concepção de arte, mas esses instrumentos vão facilitar para que eles botem em prática as novas ideias. Outra coisa, né, é que eles se dão conta que eles não precisam mais pintar as coisas como elas são, porque o impressionismo se dá com o advento da fotografia. Então, se eu quero pintar uma pessoa como ela é, para que eu vou passar horas ali retratando detalhes e coisas, se eu posso tirar uma foto em segundos, ter aquela pessoa o mais perfeita possível e por todos os ângulos. Agora, então a pintura vai inovar, ela vai fazer outras coisas que a fotografia não é capaz de fazer, né? Ela não vai competir com a fotografia, ela vai para o outro lado. Uma das coisas, por exemplo, que o impressionismo se dá conta é que o nosso olho, a nossa retina, tem um grande poder de unir as coisas. Por exemplo, até então eles pegavam isso aqui que a gente chama de paleta, pegavam a tinta, eu vou pegar aqui a tinta guache, que é aquela que a gente usa na escola, né? Não é a tinta que eles usavam, como eu falei, a da bisnaga, e eles botavam aqui, ó. Então, eles botavam amarelo, por exemplo, aí eles pegavam a tinta azul e eles misturavam. Quando chegava no tom que eles queriam, ó, será que é esse o verde que eu quero? Ah, não, esse verde já ficou muito parecido com o verde que eu fiz anteriormente. Eu quero um verde mais escuro, então eu vou botar mais azul. Quando chegar naquele tom que eu quero, aí eu começo a pintar o meu quadro, né? Então aí eu começo a fazer o quadro que eu quero, ó, com o verde que eu escolhi, ou com os verdes que eu escolhi, ó, eu posso pegar os dois verdes. Agora o impressionismo diz assim, por que eu estou fazendo isso? Eu não preciso da paleta, eu posso misturar diretamente no quadro. Eu pego o amarelo e eu faço pinceladas, ó, muitas pinceladas, pinceladas soltas, pinceladas rápidas. E aí depois eu pego a outra cor, o azul, e faço pinceladas rápidas do lado daquele amarelo. O meu olho, a minha retina é capaz de unir essas duas cores. Claro que quando eu olhar esse quadro bem de pertinho, eu vou enxergar o azul e o amarelo, mas o impressionismo não é para ser visto de pertinho. O impressionismo é para ser visto de longe. Então aí já começa uma das dificuldades do impressionismo. Ele é um quadro feito de perto para ser visto de longe. Então, o que acontecia? O pintor vinha, fazia sua arte, depois tinha aqui a 3 metros. Ah, aqui não está bem, vou dar mais um retoque. Aí ele dava o retoque. Aí ele estava vendo de pertinho, ele ia longe, não deu certo, eu volto. E assim ele ia fazendo o quadro. Outra coisa que ele se dá conta é que ele não precisa, antigamente,
até o impressionismo, se fazia uma linha, um contorno, vou fazer uma árvore, vou fazer uma pessoa. Eu primeiro faço o desenho, depois eu pinto. Agora no impressionismo, ele diz essa linha não existe. Essa linha é uma abstração, isso aí não é verdade. Por exemplo, se eu vou desenhar aqui o meu braço, com o meu casaco, a unha, a aliança, eu não preciso fazer um contorno aqui. São cores que terminam e cores que iniciam. Quando aqui a minha manga termina e começa a minha mão, não precisa uma linha aqui. É uma cor que termina, uma cor que começa. Quando começa a minha aliança, é a cor da pele que termina e é a cor da aliança que começa. A unha. Então eu não preciso mais fazer linhas. As coisas não precisam de contorno para elas serem bem vistas. Então olha aqui, ó. Aqui tem um quadro que é o Monet, que o Monet pinta. Aqui ele pinta um quadro da esposa dele, da Camille, e do filho Jean. E se ele for visto de perto, ele é um monte de borrões. Por quê? Porque na verdade são essas pinceladas rápidas que ele dá. Quando ele é visto de longe, então o nosso olho completa a imagem e é capaz de ver até mesmo o contorno que não existe. O nosso olho completa essa imagem. Outra coisa que é muito importante, que o Monet diz assim, ó, vamos sair dos ateliês, vamos para a rua. E claro, aí já existia, aqui tem um mini quadro de cavalete, com uma mini tela, né? Já tinha, então, as bisnagas de tinta, e isso faz com que eles possam ir pintar nos parques, nas praças. O Monet, ele tem um barco ateliê. Por quê? Porque ele diz assim, ó, a luz é muito importante. E se a luz é importante, por que eu vou pintar dentro de uma casa? Eu tenho que pintar ao ar livre na luz. Ele dizia, por exemplo, uma grama. A grama, o verde, vai mudar de acordo com a hora do dia. O verde da grama, de manhã cedo, ele tem uma tonalidade. Ao meio-dia, quando o sol incide sobre aquela grama, o sol a pino que a gente chama, aquela grama fica luminosa, fica um verde mais claro, um verde lindo. Às 5 da tarde, o verde escurece. Mas será que o verde mudou? E de noite, como é que fica esse verde da grama? Alguém pintou a grama? Não. O verde é o mesmo? Não. Por que o verde mudou? Porque mudou a luz que incide sobre a cor. Então ele dizia, para a gente pintar uma coisa, e aí ele pintou a série das catedrais. Essa catedral é uma catedral gótica que ele via do ateliê dele, ó. E ele dizia assim, ó, essa catedral, dependendo da hora do dia, ela é uma. Por quê? Porque muda a cor muda a luz que bate na catedral. Então, em cada hora, a cor muda. E ele dizia, então na natureza, tudo se transforma, até mesmo a pedra. Então, a gente tem que pintar muito rápido. Ele pegava essa série de telas e botava na janela, uma do lado da outra. Uma ele pintava das 8 às 9, outra das 9 às 10, outra das 10 ao meio-dia, outra em dia de chuva, outra ao anoitecer. E ele prova, então, que a catedral, que está aqui, mudava de cor de acordo com a hora do dia. Porque, na verdade, a luz que incidia sobre a catedral mudava. Então, essas coisas fazem a grande revolução da arte. Mas é lógico que nada disso foi aceito, né? Todos os anos tinha a exposição anual de Paris. Quem fosse selecionada para essa exposição tinha a sua vida de artista consagrada. Vendia todos os quadros e a partir dali ia ter uma vida mais serena em termos financeiros. Os impressionistas não conseguiam entrar nessa exposição,
Por quê? Porque os artistas que selecionavam, os críticos, os curadores, queriam a arte tradicional, pintar a pessoa com contorno, com tudo aquilo que se fazia nas academias, na arte neoclássica, na arte renascentista, nas artes anteriores. E o que eles faziam? Eles faziam toda essa revolução de ir sem contorno, mudar as coisas, juntar a tinta direto no quadro. Então, eles não conseguiam entrar. E aí eles se rebelaram e disseram assim, já sei, vamos alugar um ateliê. E eles alugaram um ateliê de um fotógrafo. E quando abriu a exposição, o Salão Anual de Paris, eles abriram a exposição deles na Rua Paralela. Foi um escândalo. Eles diziam assim, nossa, que artistas relaxados, eles só dão a impressão de que pintam, mas eles começam os quadros, se cansam e abandonam. Olha aqui, eles não terminam os quadros, eles só dão a impressão de que pintam, mas na verdade eles não pintam de verdade. Eles são muito, muito relaxados. Quem eram esses artistas? Eram Monet e o grupo deles. Por exemplo, esse aqui que tem um nome parecido com Monet, mas na verdade, ó, ele é Manet. Ele aqui está pintando, ó, um piquenique na relva. Então, ele está pintando ao ar livre. Esse aqui é um dos companheiros dele. Depois, deixa eu pegar aqui um outro, que eu fui marcando para ficar mais fácil da gente pegar. Aqui, ó, olha que linda esse quadro aqui de Monet, né? Ele pinta as plantas aquáticas e é como se fosse um borrão. Depois, aí as pessoas dizem, preguiçoso, não quis terminar, né? Não quis fazer o seu quadro até o fim. Aqui, ó, tem um que eu adoro, que é o Degas. O Degas, ele pintava as aulas de balé. Então, vocês imaginem a rapidez com que ele tinha que pintar, porque as moças estavam dançando, ali o senhor dando aula, e ele tinha que pintar rapidamente, né? Só o impressionismo, ele também é pintor de jockeys. A gente diz que Degas é o pintor dos jockeys e das bailarinas. Da onde sai o nome impressionismo? Quando eles estavam organizando a exposição, o irmão do Monet queria um nome para a exposição. E disse, tá, Monet, bota o nome na exposição. E ele dizia assim, bota qualquer coisa, pega o nome de um quadro meu. E aí o coitado do irmão, louco por um nome bonito, e dizia lá, os quadros dele era Amanhecer na Aldeia, Entardecer na Aldeia, o sol na aldeia, a chuva na aldeia. E ele dizia, nossa, eu não vou pegar esses nomes assim, né? Aí ele pegou um quadro, que é o que eu estou procurando aqui, que se chamava Impressão Sol Nascente. Aí ele disse, daqui pode ser que saia um nome legal. E aí ele disse, então a gente pode botar o nome da exposição, ó, de impressão. Então esse quadro aqui é o quadro que dá o nome àquela exposição, Impressão Sol Nascente, e também graças aos críticos que diziam que eles só davam a impressão de pintar, tá? Então daí sai impressionismo, do quadro do Monet, Impressão Sol Nascente, e dos críticos que dizem impressão, que eles davam a impressão de pintar. E para terminar, eu quero dizer assim, ó, tão importante foi esse movimento que 3 artistas que eram impressionistas, chega um certo momento que eles abandonam o impressionismo, eles acham que o impressionismo já cumpriu o seu papel, e eles partem, eles inspiram a arte moderna. Então, um deles, ó, deixa eu pegar aqui, um desses artistas é o Gauguin. Então, o Gauguin pintava o impressionismo,
Mas chega uma hora que ele diz, não, o impressionismo não é mais o que eu quero. Ele se muda para uma ilha, ele começa a pintar de uma maneira diferente, ele abandonou o impressionismo. Os artistas, olhando a arte do Gauguin, eles criam o fauvismo. Outro artista que era impressionismo era o Cézanne. Ele pinta, o Paul Cézanne, ele pinta o impressionismo, chega uma hora que ele cansa, ele abandona e ele começa a pintar as coisas muito mais geometricamente. Os artistas olham a arte do Gauguin e criam, ó, o cubismo, que vai ser a arte lá de Picasso, de Braque, de Juan Gris e etc. O terceiro artista, que é bem importante, é o nosso amigo Van Gogh. Ele é impressionista, chega uma hora que ele cansa do impressionismo e ele vai pintar uma arte que vai dar origem ao fauvismo, ao expressionismo. Então, o impressionismo tem vários artistas, sendo que 3 deles, que são o Van Gogh, o Gauguin e o Cézanne, abandonam o impressionismo e inspiram a arte moderna. O Van Gogh inspira o expressionismo, o Cézanne inspira o cubismo e o Gauguin inspira o fauvismo. Então, por isso a gente diz que o impressionismo é a grande porta que abre para a arte moderna. Então, ele rompe com a arte do passado e abre para a arte moderna. Então, o impressionismo não é ainda arte moderna, ele é este corte, essa transição, né? E é por isso que o impressionismo é tão importante. E, como eu falei, o Monet, né, foi o grande artista que reuniu os amigos, reuniu outros também, Renoir, Pissarro, Morisot e assim por diante. Ele foi o grande artista que reuniu e foi o artista que deu nome ao impressionismo. Então, por isso, ele merece um vídeo especial dele, que eu prometo em breve, bem breve, gravar, né? Que vai ser um vídeo especial só sobre o Monet. Hoje o vídeo foi sobre o impressionismo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que tenham aprendido bastante sobre o impressionismo.